Capítulo 7. O futuro das religiões. Nós temos uma doutrina de aperfeiçoamento, não de perfeição. Chico Xavier. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista, tanto é que estuda a reencarnação como sendo uma das maiores provas da bondade divina. Mostra que a alma, ou centelha divina, simples e sem sabedoria no decorrer das existências sucessivas, vai crescendo com seus próprios esforços. De posse do livre-arbítrio, ela faz suas escolhas, assume responsabilidade de seus atos e, através da lei de ação e reação, tem a oportunidade de refazer, sim, aquilo que errou. A doutrina espírita não concede valores morais a quem não os edificou, não oferece um lugar de prêmios e valores após a morte do corpo físico para quem não os construiu. Ela anda com a verdade. Mostra que a verdadeira fé é aquela que encara a verdade em qualquer época da humanidade. Nas casas espíritas, núcleo onde se reúnem os espíritas, não encontramos homens evoluídos, isentos de erros. Pelo contrário, nos reunimos com seres humanos em evolução, com suas dores para vencer suas más tendências. A diferença é que antes de serem espíritas, possuíam defeitos e não os assumiram. Hoje, possuem defeitos, têm consciência deles e trabalham por sua melhoria. Os espíritas são pessoas que estudam ciência, filosofia e religião, tudo passando pelo crivo da razão. Buscam constantemente os valores de um homem de bem, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica da doutrina espírita. Tem no Cristo seu modelo e guia para seguir. Sabe da própria pequenez e se esforça dentro da caridade para vencer o próprio orgulho, do amor para destruir seu egoísmo. Quem vem para a seara espírita não vai encontrar seres perfeitos. Ao contrário, vai conviver com homens lutando para vencer as más tendências. Por conhecerem seus defeitos, são como adestradores que conhecem o leão que cuidam, devendo manter com ele todos os cuidados para não soltar a fera. Utilizam o bom senso antes de qualquer análise. Não falam sem o respeito e a educação que uma organização de pessoas necessita para viver. O Espiritismo, como afirma sabiamente Chico Xavier, é uma doutrina de aperfeiçoamento, uma escola de almas, que ensina tudo aquilo que Jesus Cristo nos anunciou, que anda passo a passo com a ciência, adotando como verdade tudo aquilo que ela prove. Naturalmente, que não se interessa em estudar, em se modificar, não conseguirá se manter dentro do Espiritismo. O que mais me encanta na doutrina espírita é a noção clara que ela nos oferece acerca do futuro, explicando de onde viemos e para onde estamos indo. Mostra que o corpo é a máquina biológica em nós espíritos imortais, e através de quantas reencarnações forem necessárias, podemos mergulhar no campo material para nos reabilitarmos nos nossos próprios deslizes. O Espiritismo é, sem dúvida, o futuro das religiões, porque sem espiritualização, todas as religiões tradicionais vão morrendo. Capítulo 8. Alegria. O Espiritismo precisa de alegria. Agora não é transformar uma reunião espírita num show. Chico Xavier. A alegria é o fenômeno que deve acompanhar a alma. Ela é uma expressão de prazer, de contentamento, de euforia positiva, sem que com isso descambe para o riso sem controle, o sarcasmo frio e a anedota que esconde o preconceito. Uma reunião espírita deve sim ser pautada pelo bom humor, pela felicidade daqueles que compreenderam o amor de servir a Jesus Cristo, mas não pode seguir pelo rumo desenfreado do show de stand-up, que a título de arrancar gargalhada, confunde e ignora a necessidade de socorro aos sofredores. Uma palestra espírita deve conter ensinos de Jesus Cristo, ensinamentos de Allan Kardec, citações de autores conceituados e idôneos e a explanação elegante, bem distribuída do orador. Jamais deve o expositor seguir para o rumo do showman, se esquecendo do seu real compromisso de evangelizar, visto que as pessoas que buscam as casas espíritas em sua maioria desejam instruir-se. Quando querem apenas rir, vão ao show de comédia. É claro que cada orador tem sua maneira de conduzir sua explanação. Uma pitada de bom humor, quando o orador sabe o que faz, é saudável, mas deixar tudo por conta da gargalhada pode perder o real sentido do espiritismo. Uma pitada de sal tempera o alimento, mas um saleiro inteiro põe tudo a perder. Quanto às músicas, elas devem abrir as sessões
encerrá-las, mas não substituem os ensinos de uma palestra. Sugestão que, quando a casa espírita queira prestigiar uma boa música clássica, deve se organizar para ter isso em um dia específico, de modo que as pessoas sejam informadas antes sobre o que irão assistir. A música salutar acalma a alma, mas não evangeliza. Na atualidade, temos muitos cantores gospel que devem ter o nosso maior apreço, mas palestra é palestra, show musical é show musical. Sendo a casa espírita um lugar de estudo onde amigos se reúnem, o bom humor e a alegria devem estar sempre em vigor para gerar bons relacionamentos. Jamais as anedotas que geram bullying e ferem os mais tímidos. Sejamos alegres, levemos a todo lugar a esperança, o sorriso franco, a mão sempre disposta em servir, considerando que a nossa alegria nunca deve apagar de nós o interesse em arrancar os tristes de onde estão. Muitas vezes, para fazermos com que alguém volte a ser alegre, só precisamos oferecer nosso carinho. Não é necessário que contemos piadas. Há uma grande diferença entre uma alma alegre e uma alma desordeira. De nada adianta um sorriso no rosto cheio de orgulho. O que vale é o socorro que oferecemos na hora certa, conduzindo para a felicidade. Há pessoas que sabem administrar bem as palavras, educam arrancando sorrisos. Mas lembre-se de que elas não fazem isso o tempo todo. É necessário respeitar cada lugar, cada situação, para que não se torne inconveniente, para que não se transforme a graça de alguém em tristeza para os outros. Sejamos alegres, felizes, mas não esqueçamos que haverá momentos em que teremos de guardar o sorriso para compartilhar a dor alheia. Os serviços de um palhaço não servem uma cerimônia fúnebre. A pessoa extrovertida deve tomar cuidado para não tirar a seriedade de um trabalho voltado ao conforto. A alegria que o espiritismo sempre vai precisar é a boa vontade, humor refinado que desperte nos outros a vontade de crescer e amar mais. O que mais ama sempre será aquele que mais compreende, não o que mais ri. Capítulo 9. Solidão e saudade. A solidão é boa semente para refletir, porque, sem dúvida, fomos criados para viver uns com os outros. Chico Xavier. Fomos todos criados para viver em sociedade. Dependemos uns dos outros para as trocas afetivas. Podemos conseguir fazer muitas coisas sozinhos. Podemos ler um livro, realizar um sonho, construir uma casa, comprar um carro, caminhar na beira do lago. Mas quando se trata de afeto, precisamos do outro. Um dia vai bater aquela necessidade de um ombro amigo, de alguém que ouça nossos lamentos, de alguém que renove nossas ideias, de alguém que mude a vibração do nosso coração. Como diz o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, o homem não é uma ilha. Precisamos uns dos outros para encontrar a própria natureza. Muitas vezes, vivemos ao lado de pessoas e nos sentimos quase invisíveis, ou não enxergamos como deveria ser. O hábito tem o poder de pôr a invisibilidade em tudo, e se não cuidamos, acabamos por não enxergar a necessidade dos mais próximos. Mas quando uma dessas pessoas deixa de conviver conosco, passamos a sentir um vazio muito grande na alma, como se um pedaço de nós faltasse. É a saudade, esse termômetro do amor que vem nos apontar a importância que o outro tem em nossa vida. Recordações boas surgem na tela mental e nos esforços do coração, gritando por socorro, implorando a presença daquele que foi embora. A saudade é a ferramenta de Deus nos exortando a lembranças muito boas, pois é impossível ter saudade do que é ruim. É poderosa força que ajuda quando pudermos viver bem com aquele que precisou ir. Se ela vem apontando o passado, e nesse passado a consciência mostra que não fizemos o nosso melhor, que não vivemos com toda a intensidade esse afeto, ela se mistura com o remorso, e aí tudo fica bem mais dolorido. O que dói na saudade não é relembrar os bons momentos vividos, é saber que não viveu com amor e desprendimento tudo aquilo que podia. O remorso é faca que corta e tenta jogar fora tudo aquilo que não soube usar e que já foi. Só que nenhuma emoção consegue mudar o passado. O ideal é que possamos viver um com os outros de maneira saudável, com o coração aberto e feliz, valorizando os companheiros,
enxergando neles a sua importância em nossa vida. Não ceder ao orgulho que cria a timidez e impede que muitas juras de amor e declarações felizes de afetividade aconteçam. Cada um que cruza nosso caminho não vem por acaso. O passado esconde o motivo, mas o coração deve reconhecer a necessidade. Somos todos interligados por fios que as existências, as experiências juntos nos criaram. Na verdade, na vida a gente apenas reencontra aqueles que devem viver conosco. Pais, irmãos, filhos, primos, são compromissos nossos que carregamos no esconderijo dos séculos. Precisamos uns dos outros para compor nossa felicidade. Por mais difícil que seja uma pessoa, por mais que pareça insignificante, ela tem algo a nos ensinar. A frase, quanto mais conheço os homens, mais gosto dos cachorros, é atribuída ao pensador Alexandre Herculano. Embora o respeito e o amor que devemos aos cães, aos animais, a convivência humana sobrepõe esta causa. Isso pode ser mais um traço de orgulho, de desencanto, do que um pensamento altruísta. Com grande respeito ao pensador que nos deixou textos importantes em matéria de relacionamento, temos que preferir o contato humano e valorizar nossos irmãos animais. Amar os animais sem demérito à nossa própria espécie. Nossos relacionamentos são a nossa base de progresso. Com eles, nós vamos nos policiando, evoluindo. Eles nos trazem uma importante cota de informações pessoais que nos ajudam a crescer. Qualquer um que chegue até nós pode ser um grande mestre em matéria de afeto. Não podemos perder a oportunidade de aprender. Todos unidos, com certeza, nos tornaremos mais fortes e a caminhada fica mais fácil. Deus nos criou para viver em sociedade. Natural solidão quando aqueles que amamos precisam se afastar de nós por um período. Mas se temos coragem para se deixar amar, outros que estão por perto nos ajudarão a carregar o duro fardo da saudade. De mãos dadas, temos uma força que não acreditamos. E mesmo com alguém no mundo espiritual, podemos dar as mãos a ele e pelo fio do afeto, seguir doando e recebendo amor. Tudo é uma questão de aprendizado. A saudade obriga o coração a voltar no tempo, a vasculhar nos momentos alegres toda a felicidade vivida. A alma se alimenta do amor. É isso que sacia o coração, o amor puro e verdadeiro. Daí a importância de viver cada momento como se fosse o único com aquela pessoa. A receita da felicidade contém o ingrediente do afeto declarado, da amizade construtiva, do carinho, também um pouco de saudade.